Boa noite, rapaziada. Boa noite, meus caros herdeiros desta querida Guanabara. A gente ainda não perdeu a invencibilidade. Desde a criação dos herdeiros, nenhum time carioca perdeu, a não ser para outro time carioca. É o Rio de Janeiro dominando o cenário. E hoje nós temos o nosso primeiro programa internacional. Por isso eu já aproveito para dar boa noite ao querido Vitor Costa, representante da Manchester United Brasil, página que já está há 15 anos na estrada, como referência dos Red Devils nessa terra de Veracruz. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o maior botafoguense vivo, o Matheus, para que ele inicie o nosso programa falando do Fogão e dando as boas-vindas ao nosso ilustre convidado. Boa noite, senhores. Boa noite, Vitor. Prazer inenarrável. Você com conteúdo mais que vasto aí sobre os Diabos Vermelhos, mas eu estou aqui para falar do meu glorioso, que não está vivendo dias de glória, está vivendo dias difíceis, mas a gente segue da forma que dá. Botafogo vem de mais um empate amargo, com mais um poderoso time pequeno do Carioquinha, Nova Iguaçu, onde um técnico diz que houve evolução em mais um jogo. Ninguém está entendendo merda nenhuma, só o técnico está vendo evolução. Tá complicado, Chamusca. Tu tava querendo ficar chamuscado, mas tá bravo. Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho disso aí. Benarre, chama o Flamengo aí, dá boa noite pro nosso amigo aí. Depois de Goulart segue junto aí com o Fluminense. Bom, boa noite aí, Vitor. Seja bem-vindo. Espero que seja a primeira de muitas participações aqui. E aos meus amigos herdeiros aí da Guanabara, boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai ver depois. Quanto ao Flamengo é aquilo, né? É só alegria. 3-0 fora o baile, novamente. E o ponto positivo dessa vitória é que a gente vai conseguir fazer um segundo jogo tranquilo contra o Volta Redonda. Vamos conseguir focar na Libertadores. E eu espero que para o Fla-Flu na final, né? Estou aqui torcendo para o nosso pai, para a gente poder fazer aquele Fla-Flu na final. E quantos mais Fla-Flus a gente ganhar, mais a gente bota por terra essa historinha de que, em final, o Fluminense se levanta. No mais, deixo para um segundo bloco para falar sobre mais detalhes. Beleza. Já pega o pique aí, Goulart. Fluminense. Boa noite a todos. Fazer igual homenagem. Boa noite, bom dia, boa tarde. Dar as boas-vindas ao Vitor. Tenho certeza que vai nos esclarecer bastante coisas aí sobre o United. Eu tenho uma dúvida aí. Não vou falar agora, vou deixar para perguntar depois. Afinal de contas, a gente fala de futebol aqui e o United é um dos clubes mais relevantes do mundo, né? E com relação ao Fluminense, um empate ontem tranquilo. Como diria um amigo meu, não há necessidade de se matar uma formiga com tiro de bazuca. O Roger fez o que era esperado, testar jogadores, dar ritmo aos jogadores, porque o bicho vai pegar na quinta-feira. O Fluminense embarca na terça-feira para a Colômbia, e quinta-feira tem um jogo importantíssimo contra o Junior Barranquilla, e que, na minha opinião, o Fluminense tem totais condições de vencer, e se vencer, já carimba a vaga. A decisão vai ficar com o River para saber quem vai ser o primeiro do grupo. E uma notícia aí também para a torcida tricolor. O Hudson sofreu o rompimento do ligamento cruzado no joelho, lesão gravíssima, e com isso já está correndo boato aí na internet que a transação do André com o Botafogo já melou, o que é motivo de alegria para a torcida do Fluminense, porque esse menino joga muita bola, e eu tenho certeza que ele tem potencial para brigar pela titularidade do time aí. Tá certo. Bom, menções honrosas agora, dia importante para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Hoje o Vasco completa seus 105 anos de futebol. O Vasco, clube oriundo do Remo, como todo mundo sabe, mas o clamoroso apregou altaneiro no futebol há 105 anos. Fazemos hoje 105 anos do nosso primeiro tento. Hoje também se completam 100 dias da gestão Salgado. E aí a gente tem de importante nesses 100 dias, são 5 folhas pagas. Acho que hoje o vascaíno, infelizmente, tem que comemorar isso aí. É a realidade. Em 100 dias o Salgado
pagou 5 folhas. Iniciou a associação online. Isso aí é meu amigo, vice-presidente de comunicação, o Danilo Bento, que está tocando isso aí. Tem que parabenizar, porque em 13 dias de associação online, o Vasco conseguiu 100 novos sócios estatutários. A gente já passamos por anos aí com 20 sócios estatutários um ano inteiro se associando. É vergonhoso. Então, em 13 dias, a gente conseguiu ganhar 100 novos sócios estatutários, que é a galera que tem o direito a voto para mudar aí o futuro do clube. Nessa semana, o Vasco divulgou um balanço, acho que mais fiel possível. Eu vi muita credibilidade naquilo ali e a dívida só aumenta, né? Então, são 832 milhões de dívida anunciado. E no meio disso tudo, a gente tem o jogo contra o Madureira, que depois provavelmente tomarei algumas espetadas e estarei pronto para responder, mas não é o foco agora, não. A gente perdeu a partida contra o Madureira, o Cabo mandou um time ali alternativo, um time de reserva, um time de garoto. Acho que seguindo mais ou menos a linha do que o Goulart falou no Fluminense, foi mais ou menos o que ele tentou fazer. A Taça Rio, como o Menarre falou no último programa, ela ficou desproporcional em relação à premiação. E esse 1 milhão de prêmio aí acendeu a chama aí do Madureira, que bateu o jogo inteiro. Acho que já preparado para o campo duro aí, já preparado. O Cabo preferiu jogar em São Januário e fazer um jogo marromeno lá no Conselheiro Galvão. A gente teve até jogador lesionado lá, o Rômulo saiu lesionado. Os caras desceram o Machado e o campo muito ruim. Então, acho que foi mais ou menos essa linha aí. Não esperava com a expulsão do garoto, do Laranjeira, comprometeu um pouco. Mas a gente carrega 1-0 para São Januário e a gente vai reverter aí sem dificuldade no sábado. Bom, alguém quer começar fazendo a pergunta aí para o nosso amigo Vitor? Eu gostaria. Manda ver. Vitor, mais uma vez o United está avançando aí para uma final da Europa League. O que convenhamos a nível de United não é nada. E fez uma boa campanha aí no inglês. A impressão que eu tenho é que a casa está sendo arrumada. Podemos esperar o que do United na próxima temporada aí? Briga pela Champions, briga pela Premier League, o que a gente pode esperar aí do United? Então, Leandro, primeiramente, deixa eu dar meu boa noite para todo mundo aí, tanto quem está aqui com a gente na live aí, também para quem está assistindo a gente, vou copiar vocês aí no boa noite, bom dia, boa tarde, que a gente sabe que a audiência de podcast não tem horário. E agradecer muito o convite de vocês para estar por aqui, a gente que acompanha o futebol europeu com mais afinco, não que deixe de acompanhar o futebol nacional, sou apaixonado pelo futebol em todas as instâncias. No futebol europeu é só mais uma delas e me apaixonei pelo Manchester United por lá. Leandro, para responder essa tua pergunta, eu acho que seria mais fiel a gente ver um retrospecto dos últimos anos do Manchester United. Como tu falou, a casa está sendo arrumada. A gente tem muita crítica ainda sobre o trabalho que está sendo feito e eu acho as críticas completamente justas, porque realmente é questão de ver o histórico do clube, né? Um clube tão gigante que conquistou tanta coisa, passar todo esse período sem vencer, e aí a cada ano que passa, essa pressão tem que realmente continuar crescendo. Mas como tu citou, eu concordo muito, a casa realmente está sendo arrumada. Dos últimos anos, desde quando o Alex Ferguson saiu, que o time realmente caiu em completo marasmo, para não falar coisas piores. Tentou um substituto que não estava à altura nem do próprio Ferguson para ser um substituto dele, nem na altura do Manchester United para ser o treinador do time, que foi o David Moyes. Durou menos de uma temporada, isso era uma coisa impensável no Manchester United. Depois de 27 anos, 26 anos, com o Alex Ferguson, você demitiu um treinador que, sem nem chegar ao final da temporada, aconteceu com o David Moyes naquela temporada. Logo depois foi atrás de um super medalhão, que foi o Luiz van Gaal, o holandês que tinha feito uma ótima campanha na Copa do Mundo. Então, ele chegou mesmo com uma total carta branca, diferente do David Moyes, que ele chegou para continuar um trabalho do Alex Ferguson. O Luiz van Gaal foi o contrário, ele chegou com total carta branca, ele poderia fazer o que ele bem entendesse, mexer no que ele quisesse, contratar quem quisesse, e mais uma vez provou que não deu certo. Fez contratações muito ruins,
O desempenho do time em campo era muito ruim e, mais uma vez, o time entrou no mesmo marasmo que estava anteriormente. Depois do Luiz Van Gaal veio o que seria o ideal para aquele momento. Pensava-se assim, que era o José Mourinho. Era um cara que seria para resolver a coisa rápido. Ele chegaria com aquele estilo dele, não importando se ele ia estacionar o ônibus, como a gente gosta de falar, ou não. O que importa é que ele ia ganhar títulos. De fato, ele ganhou. Títulos talvez contestados, porque foi uma Europa League e uma Copa da Liga, que são títulos para nível United muito, muito abaixo. E isso tudo foi crescendo numa bola de neve, porque a torcida realmente foi ficando paciente. Claro que a gente não esperava que depois de uma era tão gloriosa como foi a do Alex Ferguson, fosse vir uma sequência de eras gloriosas com todos os treinadores que chegassem, eles iam ser maravilhosos. Mas realmente a gente via que as coisas não estavam sendo feitas da melhor maneira possível, tanto na questão técnica como na questão de diretoria. Os próprios jogadores que estavam sendo contratados não estavam entregando o que era esperado deles. Tem vários que a gente pode citar aqui. Ángel Di Maria e Alex Sanchez são os dois melhores exemplos de jogadores contratados a peso de ouro, que nos clubes onde eles estavam anteriormente, eles estavam muito bem. Quando foram contratados para o Manchester United, simplesmente definharam. Passaram uma temporada ali praticamente enrolando durante toda uma temporada. E aí, tudo isso só foi melhorar agora com a entrada do Solskjaer, que não é o melhor treinador possível, não é o melhor treinador do mundo. Se brincar, não chega no top 10. Todas as críticas que eu faço ao trabalho do Solskjaer, eu mantenho elas, porque eu acho ele ainda um treinador muito, muito verde, ainda não está pronto para ser um treinador de um grande clube como o Manchester United. Mas, ao se colocar numa balança o trabalho que ele está sendo feito, o bem que ele está trazendo para o Manchester United, internamente, externamente, a imagem do clube está melhorando, como ele está tratando os jogadores também, os próprios jogadores, os que estão atualmente no clube, eles mostram desejo de jogar no Manchester United, o que não estava acontecendo há poucos anos, há alguns anos, inclusive. Então, tudo isso vem melhorando. Quando a gente coloca isso na balança, o resultado futebol não está 100%, mas está ali entre 80%, talvez, e o resultado político, o resultado interno, esse sim, esse a gente pode falar que está sendo muito bem feito, que a gente está tendo bons resultados com a chegada do Solskjaer. Então, como tu falou, a casa está sendo arrumada, sim, com certeza, esse é o maior fato das últimas 2 temporadas, desde quando o Solskjaer chegou. Ele vem mesmo ajeitando a casa. Não sei se ele vai ser o treinador que vai nos entregar títulos, que vai nos entregar o melhor futebol do Manchester United. Mas pelo menos a casa arrumada ele já está nos entregando. Vitor, eu gostaria de perceber qual a visão que vocês, que são o maior fã-clube do United, aí tem sobre os protestos da torcida no dia de ontem, né? É o que a gente está tentando entender ainda o que aconteceu. Então, Varela, essa é uma discussão que não começou ontem, que não começou na Super League, como muita gente falou, citou. Essa é uma discussão que começou desde quando os Glazers entraram no Manchester United. Isso foi lá por 2003, quando, assim, não foi necessariamente em 2003. Isso foi acontecer em 2003, 2004, 2005. Nesse período, o Malcolm Glazer, que é o pai, o Malcolm pai, o Glazer pai, na verdade, ele foi comprando as ações do clube até ele se tornar o dono 100%, né, de ter todas as ações e ser o acionista majoritário. Isso foi acontecendo no decorrer de 2 ou 3 anos ali, onde ele foi comprando essas ações. Já neste período, a torcida era contra essa compra. Eu tenho uma posição um pouco polêmica, talvez, porque eu acho que naquele momento, muito do que a torcida tinha de críticas era um pouco de xenofobia até, né? Essa rixa entre ingleses e americanos. No caso, os americanos são donos do clube, né? O da família Glazer. Então, assim, talvez tinha um pouco desse preconceito, dessa xenofobia. Mas com o tempo foi passando, o clube foi continuando ganhando títulos, ainda na tutela do Sir Alex Ferguson. O clube foi mantendo,
na verdade, nem foi mantendo, foi melhorando, na verdade, né? Cresceu muito durante esse período, tornou-se um clube realmente mundial, e isso foi meio que sendo esquecido. Não vou dizer esquecido, porque continuaram tendo os protestos e tudo mais. Basta a gente ver fotos do Old Trafford, quando estava tendo jogo ainda com torcida, vocês vão ver muitas bandeiras verdes e amarelas. Isso é uma forma de protesto dos torcedores contra os Glazers, porque no início do Manchester United, quando o time ainda era Newton United, que é o nome de uma empresa ferroviária que deu início ao time que se tornaria o Manchester United, as cores do clube eram essas. Então, para retomar essa tradição, os torcedores usavam essas cores de bandeiras, né? Verde e amarelo, para remeter àquele momento da fundação, assim, querendo que o Manchester United continuasse sendo aquele Manchester United de tradição, aquele time que, como ele surgiu. O tempo foi passando, como eu falei, esses protestos não foram sendo esquecidos, mas eles foram diminuindo bastante. E a gente chegou no momento agora que chegou, talvez, essa história da Super League, ela chegou no pior momento possível para os Glazers, porque é o momento onde o diretor executivo do time estava sendo execrado pela torcida, que é o Ed Woodward, que inclusive pediu demissão depois dessa história da Super League. Ele estava sendo execrado pela torcida. O time está em reconstrução, mas uma reconstrução lenta, demorada, que a gente não sabe ainda nem sequer se ela realmente vai dar certo. E o time vem numa fila gigantesca. Então, é preocupante. A torcida, claro, se preocupou muito com tudo isso. E veio a história da Super League, que não só na torcida do Manchester United, mas em praticamente todas as torcidas do mundo, foi como um choque, né? Foi uma coisa assim que feria o que a gente gosta de verdade no esporte, que é a competição, que é a democracia do esporte de fato. Não que ela seja uma democracia total e justa, porque claro que os ricos sempre vão ter maior vantagem sobre os pobres, sobre os pequenos. Mas, mesmo assim, os pequenos continuam podendo ganhar dos fortes e dos ricos. E isso não iria acontecer no caso da Super League. Então, talvez todas essas polêmicas chegassem no estopim, que é agora do que aconteceu nesse domingo contra o Liverpool. Todo esse protesto, tudo isso que a gente viu nos noticiários de torcedores do Manchester United que realmente perderam a paciência, digamos assim, com os donos do clube. Não foi necessariamente com o clube, mas sim com a diretoria, né? A minha visão pessoal ela é que foram protestos justos, talvez não fosse feito da melhor maneira, porque, enfim, atrasou o calendário e tal, isso pode prejudicar o clube. Mas, assim, a gente sabe que para que esse tipo de protesto ele tenha, surta algum efeito, algum tipo de efeito, ele tem que mexer, de fato, com algo. Ele tem que, por exemplo, os protestos que a gente vê aqui no Brasil, eles têm que parar uma rodovia, tem que formar uns congestionamentos quilométricos para chamar a atenção para aquela causa. Repito, não acho que tenha sido a melhor maneira, acho que teriam outras maneiras de se fazer, mas como eu também já disse, isso vem de muito tempo. Há muito tempo vão sendo feitos protestos, a torcida se mostra insatisfeita há muito tempo, o pessoal acha que esse foi o estopim. Agora mostrou que realmente fugiu completamente do limite do aceitável e que ou as coisas mudam para melhor agora ou vai se complicar mais ainda. Aconteceu em o Manchester United de Liverpool, eu acho isso muito simbólico. O maior clássico da Inglaterra, historicamente, pelo menos no último século, talvez. Então, isso tudo foi muito simbólico. A minha opinião pessoal, como eu digo, não acho que tenha sido da melhor maneira possível, mas entendo perfeitamente. Daqui a gente tem muitas críticas a se fazer à forma com que é levado o Manchester United pela sua diretoria, mas eu acho que tudo isso tem que ser ponderado, tem que ser pensado realmente de fato. O bom dos protestos é que eles tiveram um mote, eles realmente entregaram algo que possa ser alterado. Eles não foram simplesmente depredados, até que não aconteceu esse tipo de violência, vandalismo e tal, essa parte ela não aconteceu.
No entanto, eles não foram lá simplesmente por irem, eles deram um recado. Além do pedido de saída dos Blazers, eles ainda pediram uma mudança na forma de gerir o futebol inglês por um todo, não só do Manchester United, mas de todos os times do futebol inglês. Eles querem um modelo muito parecido com o futebol alemão, que é aquele tal do 50+1, né, que seria a torcida ter o maior poder de decisão. Né? Eu, como sendo o dono do Manchester United, eu poderia continuar sendo dono, eu poderia continuar lucrando com o time que eu tenho, o meu patrimônio, né? Mas o poder de decisão do clube seria da torcida, que seria esses 50% de votos mais um voto. Né? Essa parte seria do torcedor, o torcedor que escolheria, participaria diretamente das decisões do clube. Esse é um modelo que é obrigatório na Alemanha. O time ele só joga na Alemanha se ele for dessa forma. Tem algumas exceções de times que foram fundados por empresas há muito tempo, mas mesmo nessas exceções, os torcedores continuam tendo voz ativa. Que é o caso do Wolfsburg, lá, que é da Volkswagen, o Bayer Leverkusen, que é da Bayer, né? Quem é Bayer é bom, né? Que todo mundo lembra dessa propaganda. Tem alguns outros também que seguem esse mesmo esquema, que a torcida que realmente Red Bull. manda. Red Bull. O Red Bull é mais ou menos. O Red Bull é mais ou menos. Por quê? Ele foi comprado, de fato, pela Red Bull, né? Eu ia falar RBR, pensando aqui na Fórmula 1. Mas ele foi comprado pela Red Bull, só que lá, como não é antigo essa compra do clube, de ser uma empresa não é antiga, já existia o time e tudo mais, e ele só foi comprado pela empresa, então não é como o Wolfsburg, não é como o Bayer Leverkusen. Lá, de fato, a torcida é quem manda. Existe o dono, existe a empresa que é dona, mas é a torcida que manda, porque já era a regra quando a Red Bull comprou. Tanto é que tem alguns torcedores lá que fazem protesto também contra essa compra, mas ela foi votada. Os torcedores foram lá, votaram a favor da compra pelo Red Bull. E é esse modelo que os torcedores do Manchester United querem. Eu acho top, mas enfim, isso é discussão para muitos e muitos anos. A gente pode até tocar nesse assunto mais para frente na live, porque eu acho que é um dos principais assuntos, já que é o motivo do protesto, que é o que chamou a atenção do mundo por inteiro. Ô, Vitor, você acha que tem alguma coisa a ver ou só ajudou a morte do Glazer pai a aumentar? Porque aí, no caso, passou o bastão ali para os dois filhos. Quando era o Glazer pai, era mais calmo, os fãs do Manchester gostavam mais, ou depois que passou para os filhos piorou a situação? Tem alguma coisa para dizer sobre isso? A morte do Glazer aconteceu ali em 2014. Acho que, salvo engano, foi abril ou foi maio de 2014. Então, assim, está com muito tempo já. Não vou dizer que teve uma influência direta nas manifestações de agora, porque já está com muito tempo que ele faleceu e que está sendo gerido aí pelos filhos. E mesmo quando era o Joel de agora, mesmo quando era o Malcolm Glazer, que é o Glazer pai, já existiam esse tipo de protesto. Mas, como eu falei, os protestos eram meio que abafados pela história do clube, né? A história que o clube estava fazendo, se tornando o maior campeão inglês, campeão de Champions, um time completamente brigador ali, estava sempre era sempre um dos maiores clubes, era sempre um dos clubes a ser batido em competição de Champions e principalmente na Premier League. Quando o Glazer pai faleceu, de fato, houve uma expectativa de que os filhos dele não queriam continuar com o Manchester United. Eu não sei se isso é uma lenda urbana ou se isso realmente aconteceu, mas a expectativa da torcida era de que os filhos do Malcolm Glazer não gostavam tanto assim do Manchester United e não ia querer continuar com o clube. E isso meio que cresceu, essa lenda urbana meio que
se espalhou pela torcida e ficou naquela expectativa. Pô, agora o time vai ser vendido e a gente vai ter um outro dono, talvez um dono que olhe mais pela gente, enfim. Essa expectativa foi criada. E isso não aconteceu. O Manchester United é uma das fontes mais rentáveis dos Glazers. É um time que foi comprado na época, até por um valor bem mais ou menos assim, né? O Malcolm Glazer não precisou se descapitalizar tanto para comprar o Manchester United naquela época. E hoje em dia é um clube que vale pelo menos 5 bilhões de euros aí. Então, é muito improvável de que os Glazers vão se desfazer dos times agora. Inclusive, hoje saiu notícia dizendo que realmente eles não vão se desfazer do time, que eles não se importam muito com essa pressão da torcida, que para eles tanto faz como tanto fez, não muda muito o pensamento deles. E o pensamento deles é que o time continue se valorizando para que eles continuem ganhando mais dinheiro. É a ideia dos Blazers, tanto do Joel como do Avram, principalmente do Joel, que é o que está mais à frente do clube agora, que é um dos irmãos lá. Então, eles têm essa ideia. Para a torcida, não sei se essa morte dos Blazers fizeram tanta diferença. Como eu falei, teve essa, dos Blazers não, do Blazer pai, do Malcolm. Teve essa lenda urbana que foi criada, mas o tempo passou e isso provou que era simplesmente uma história contada aí. Não teve nada de verdade naquele momento. Isso aí que você falou é meio contraponto com a carta que ele escreveu para a torcida pedindo desculpa, né, pela participação na Superliga. E aí se encheu de lágrimas, pediu parecer o homem mais arrependido do mundo, né? Se falou isso aí hoje, bola fora. Mas eu, assim, acho que quem escolheu o protesto, eu como fã, né, do United, não tem essa imersão que você tem, mas sempre gostei do Manchester United. Até ganhei de presente aquilo ali do meu amigo Goulart, tá ali no fundo, aquele cachecol, me deu de presente. O que ocorre? Eu acho que o momento foi propício, né? Porque ontem o jogo United e Liverpool, além de ser o maior clássico da Inglaterra, era o jogo que daria muito provavelmente ao City o título de campeão inglês, né? Então, se o United falhasse naquele jogo ali, e a possibilidade existia, é grande, é um clássico, então, além disso, ia dar o título para o Manchester City. E aí eu acho que o momento do protesto foi escolhido de forma bem oportuna aí para evitar que isso acontecesse justamente depois do término de uma partida do United, né? De uma derrota num clássico para um grande rival, ver outro rival comemorando na sua cidade. Então, os caras que escolheram legal. Tudo isso foi muito simbólico, né? Não sei se teve toda essa ideia de somar todos esses fatores, mas também não vou acreditar em muita coincidência, não. Deve ter tido algum pensamento nesse sentido. Lembrando que esse adiamento do jogo, ele, claro, não vou dizer que é benéfico para o Manchester United, mas acaba sendo, porque o time ganha aí uma semana para descanso até o segundo jogo contra a Roma. Então, tem uma classificação muito encaminhada na semifinal da Liga Europa, mas é sempre bom uns diazinhos a mais de descanso aí. E também para o Liverpool, né? Não foi só para o Manchester, não foi só o Manchester que foi assim, ajudado com esse adiamento. O Liverpool é um time que está praticamente fora da Champions League, está brigando e a briga é muito difícil para o Liverpool conseguir, mas pior ainda, está praticamente sem a vaga da Liga Europa. Então, esse adiamento para o Liverpool pode ser que um pouco mais para frente aí o Liverpool possa ter o caminho das pedras, saber o que precisa fazer até chegar nesse jogo contra o Manchester United, ainda com chances de Liga Europa, pelo menos, e talvez ainda com chance de Champions League, porque a briga é com o West Ham, com o Tottenham, e esses times costumeiramente peidam na farofa, para ser bem sincero. Esse ano a Liga Inglesa apresentou vários líderes diferentes ali no início, muitos times chegando fortes, acabou sobrando para o Liverpool, porque foi surpreendente, né? Por tudo que o Liverpool vem fazendo nos últimos anos, foi bem surpreendente a posição do Liverpool esse ano. Vitor, queria te perguntar, você já falou aí que tem um carinho pelo River do Piauí, pelo Vasco, e agora eu queria puxar o assunto da gente tá às vésperas dos Jogos da Libertadores. O Fluminense vai enfrentar o Júnior Barranquilla e o Flamengo
LDU. O Flamengo é LDU. Lá LDU no Equador. tem algumas histórias aí. Peraí, eu queria fazer uma pergunta para ele bem rápido antes de passar para a próxima. Aproveitar a oportunidade do cara que está aqui. Não, eu ia deixar pra para gente- fechar, mas se quiser fazer a pergunta agora, eu Não, queria fechar com a ele. pergunta é bem rápida, bem rápida. A gente está falando aqui de clássico o tempo todo, Manchester e Liverpool. Cara, a bronca de vocês não é com o City. E a segunda pergunta, o City tem uma comunidade muito grande aqui também. Deve ter uma comunidade muito grande aqui no Brasil de torcedores devido aos últimos anos aí. A bronca de vocês não é com o City? Não pega fogo também essa rivalidade da comunidade de vocês aí, United e City? Então, até pega, sabe? Até pega. É claro que com os últimos anos, com tudo que aconteceu nos últimos anos aí, com o crescimento do Manchester City e tal, mas é aquela coisa meio que de... Ah, beleza, é clássico da cidade e a gente tem que vencer porque eles são menores do que a gente, historicamente. Primo e tudo mais. ex-pobre. Exatamente. Agora virou o primo mais rico aí. Mas, assim, é porque hoje, possivelmente, um cara que está começando a torcer pelo Manchester United hoje, a maior rivalidade dele, com certeza vai ser com o Manchester City, porque é o time que hoje está ganhando títulos, é o time que está conseguindo bater de frente com o Manchester United aí, dá muita dificuldade para o Manchester United e tudo mais. Então, com certeza, a maior briga deles é com o Manchester City. Eu não, a minha geração é com o Liverpool, porque naquela época o Liverpool era o maior campeão inglês e o Manchester United que chegava para bater o Liverpool. Conseguiu, conquistando 20 títulos, o Liverpool agora conquistou o 19º no último ano. Então, assim, a minha briga e de toda a minha geração era com o Liverpool. Um Liverpool que não ganhava Premier League, né? Só ganhou no último ano aí, não tinha ganhado ainda, mas era um Liverpool muito forte na Europa, era um time aí que na Champions League sempre chegava com muita força. Então, a gente tinha uma ligação de rivalidade muito mais com o Liverpool. Não só a gente aqui no Brasil, era refletido lá com o time, com os torcedores da Inglaterra, porque lá o Manchester City praticamente não existia, gente. Assim, quando eu falo esse tipo de coisa, parece que eu estou sendo aquele cara que é sei lá, o torcedor completamente clubista e tal. Não é isso, é porque o City não existia. Eu gosto até de falar uma coisa que é polêmica para quem quer que seja polêmica, mas para quem quer ver a realidade é fato. O Manchester City só é o Manchester City hoje por conta do Manchester United. Se o Manchester United não fosse o time que o time que tem a repercussão mundial que tem, ninguém sequer saberia o que é o Manchester City. E aí não chegaria o Sheik lá com todo o seu dinheiro do petróleo e não compraria o Manchester City. Ele ia procurar outro time para comprar, talvez ia comprar o Everton, que era o rival do Liverpool. Se o Liverpool tivesse naquele momento à frente do Manchester United, talvez fosse comprar o Raio Vallecano, para competir lá com o Real Madrid, com o Atlético de Madrid, sei lá, ia procurar outro time. Mas naquele momento, o principal time inglês e um dos principais times da Europa era o Manchester City. E por isso ele foi atrás do todo, era o Manchester United. E por isso ele foi atrás de um time que rivalizaria com o Manchester United, que seria o Manchester City. Então, assim, eu falo isso para todo mundo, até na gozação, claro, mas é um fato. O Manchester City não existiria se o Manchester United não tivesse todo o sucesso que teve. Ele não teria esse investimento completo, nem nada perto disso. Para a gente ter uma ideia do que eu estou falando, basta ver o que eram os jogos do Manchester City há 4, 5 anos para trás. O estádio nunca estava lotado, era uma torcida completamente de bairro. O Manchester City é um time de bairro lá na Inglaterra. Claro que a maioria dos times ingleses são times de bairro, né? Nascidos em bairros e que viraram o que viraram. Mas o Manchester City era um time de bairro, era um time que vivia mais na segunda divisão do que na primeira divisão. Não à toa é o time que foi mais vezes campeão da segunda divisão, porque era um time que vivia na segunda divisão. Então tinha experiência em jogar a segunda divisão e ser campeão por lá. Tem 11 títulos de segunda divisão, salvo engano. Então, assim, a rivalidade hoje em dia ela é mais forte com o Manchester City por conta da força que o Manchester City hoje tem. Na minha época, era do Liverpool. Talvez há três décadas atrás, a rivalidade maior era com o Leeds United, que é um time que vem de uma guerra. É uma rivalidade que vem de uma guerra. O Liverpool, o Leeds United era de uma casa lá, de um cercadinho lá.
o Manchester United era de outro cercadinho, e ele teve uma guerra entre esses dois cercadinhos que virou uma guerra por anos, que foi a Guerra das Rosas lá, século XV, caralho. Enfim, isso vai mudando de geração por geração. Claro que eu tenho a minha rivalidade com o Manchester City, mas a minha maior é com o Liverpool. Mas a rivalidade... Para você ver, até no ano passado, eu queria dar o título, nem que fosse 3 anos seguidos, 4 anos seguidos de título para o Manchester City, do que dar para o Liverpool. Eu não me irritei muito mais com o título do Liverpool lá. E agora vai ser a mesma coisa com o Manchester City se for campeão da Champions. Eu prefiro que dê para o Chelsea, eu prefiro que o PSG, para o caralho de asa. Eu só não quero que dê para o City, porque o City é um time que nunca teve Champions. E o Liverpool era um time que não tinha Premier League. Aí o torcedor vai em cima dessas boas ações. Mas é como eu falei, isso é coisa de geração. Cada geração... Só para deixar registrado aqui, só para deixar registrado, Vitor, eu conheço o City por causa dos irmãos Gallagher. Olha só, isso aí é um negócio, Vitor, que eu sempre falei com eles aí, eles ficam implicando às vezes comigo aí, falando de City. Isso aí nunca mexeu com o coração de ninguém que torce pro United. E outra, as passagens mais honrosas, isso você vai lembrar bem, as passagens mais honrosas do Manchester City de antigamente era quando dava porrada no Arsenal, porque sempre foi pedra no sapato do Arsenal nos anos 2000, batia direto, independente de como o Arsenal pegava o City ganhava, era a passagem mais honrosa. Fora isso, é um time que tem uma história, tem uma densidade histórica, mas é irrelevante. Em termos de conquista, em termos de título, sempre foi irrelevante. Completamente irrelevante, tanto é que a gente não vai lembrar do City há 10 anos atrás, não tem como. 10 anos não, né? Porque 10 anos já foi bem aí. Só mas ganhando do Arsenal. O City foi fundado pelo Robinho e pelo Elano. A realidade é essa. Ganhando do Arsenal. Isso, exatamente. Então tá legal. Vamos puxar esse fio aí da Libertadores da América. Pode falar. Deixa eu só te cortar rapidinho, porque assim, essa pergunta do Leandro ela é muito boa, que eu vejo isso diariamente na página. O Manchester United ele tem uma ligação também com a cor azul, que é a cor muito ligada ao Manchester City, né? Hoje em dia é como se fosse o vermelho de um lado e o azul do outro. Mas o Manchester United tem a sua ligação com o azul porque nunca teve essa rivalidade tão grande assim com o Manchester City para deixar de usar o azul. Né? Tá aí uma camisa, como está mostrando. E a gente tem várias camisas históricas, camisa de Champions League, camisa de título, de Premier League e tudo mais. Inclusive, esse brasão que está na tua camisa aí, Israel, é um brasão da cidade, que o Manchester United já usou uma época e o Manchester City já usou uma época. E ele tem um azul lá. Então é por isso que o Manchester United também usa azul, é por isso que o Manchester City usa azul, obviamente, mas o Manchester United também usa azul por conta dessa época. E aí, hoje em dia, por exemplo, a próxima temporada, possivelmente, o Manchester United vai ter uma camisa azul, como seu uniforme reserva. O que é algo comum para o Manchester United. Direto a gente tem camisa azul. Mas aí, hoje em dia, muito torcedor que deve ter começado a torcer pelo Manchester United nos últimos 2, 3, 4 anos aí, por conta também dessa rivalidade com o Manchester City, eles se irritam bastante. É como se o Manchester United nunca tivesse usado azul, se não fosse uma coisa comum, histórica, tradicional. Hoje o azul só pode ser do City, o Manchester United não pode ter mais. E é uma coisa que, há 20 anos atrás aí, a gente não tinha esse negócio com azul, não, cara. O azul é nosso também, a gente já usou. Tem uma foto icônica de um golaço do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. De falta. 2008. Exatamente, ele estava 100% de azul. Então, não tem esse negócio com azul. Mas essa nova geração de torcedores aí tem. Então, eles... essa rivalidade é questão mesmo de geração por geração, cada um tem a sua. Excelente. E aí, rapaziada, vamos falar... Por mim, a gente não fala de Libertadores, não, cara. Eu não tô nem aí para Libertadores, para falar a verdade. Por mim, a gente segue falando de United, não quero falar de Carioca, a gente termina aqui mesmo. Vocês que sabem, quem são os interessados aí são vocês. Eu queria falar sobre o jogo de sábado, né? O Pedro fez 3 gols, mas eu queria exaltar aqui a recuperação do Michael, vem demonstrando, vem se esforçando muito, entendeu? E o Vitinho também, na posição que o Domi achou ali, mais pelo meio, também tá conseguindo render melhor. Entendi. E tá confiante aí para esse jogo lá no Casablanca, Menar? Cara, eu acho que o Flamengo já adquiriu uma maturidade para jogar Libertadores que me permite ter essa confiança.
Acho que a gente vai chegar lá e vai conseguir fazer um bom jogo. Entendeu? O fato de ter o Arão na zaga, acho que facilita muito para jogar na altitude, porque a gente precisa de uma zaga rápida. E aqueles erros bobos que a gente cometia em Libertadores, eu acho que agora já não ocorrerão mais. Mas falando da LDU, como é que ela tá? Tá forte? Cara, eu vi o jogo deles com a Lacaleira, não consegui ver o segundo jogo, porque foi no mesmo horário do jogo do Flamengo. Mas eu, assim, não, vi um time mais desorganizado que nos outros anos, entendeu? Então acho que é bem possível que a gente faça o resultado mesmo lá na altitude. Com relação ao Fluminense, Goulart, a gente está com 8 minutos aí para a gente fechar nossa participação hoje aqui. O que você acha do jogo aí do Fluminense? Eu estou confiante em outra vitória. O Júnior Barranquilla vai vir para cima, até por uma questão de obrigação. Está desesperado atrás do resultado, né? Perdeu para o. Está com um ponto só. Praticamente joga tudo ou nada contra a gente. E nessas condições aí, eu acho que o Fluminense, com o time que tem, com a proposta do Roger, que ele está mantendo aí fora de casa, fica muito beneficiado. A gente tem uma garotada muito rápida ali na frente, que tanto ajudam na marcação quanto fazem a função ofensiva. E tem um artilheiro que está iluminado, né? O homem está perigoso demais. E tem um fato aí para a torcida tricolor, que muita gente ainda está sabendo, é que o Barranquilla está com 2 desfalques, os 2 zagueiros. Parece que o treinador vai ter que improvisar um cabeça de área lá na zaga. E a imprensa colombiana está receosa, porque no entendimento deles facilita muito para o Fred, que está no momento bom, é um matador. E, cara, no meu entendimento, o Gabriel Teixeira tem que ser titular, mas se ele não for, o Fluminense tem uma arma muito mortal no segundo tempo, porque ele tira o Kaique, que cansa um pouco ali por volta dos 15, 20 minutos do segundo tempo, bota esse garoto que é fantástico também. E ele causa um salseiro em defesa adversária. E aí você, o Fred, que já é de praxe, né? Eu vejo o torcedor tricolor reclamando, o Fred vai sair, pô, já trouxe com o treinador, isso é notório. E coloca de força, que ainda estão ganhando ritmo, se ambientando com o grupo, mas que idade. Eu gosto muito do Bobadilha. Eu não acho que o Bobadilha vai ser o craque da camisa 9 do Fluminense, mas para ele jogar 20, 25 minutos finais ali, tá excelente. Ainda mais entrando com o resultado já feito. Tanto é que no último jogo, até falei para você, eu falei, pô, Eric, se o Fluminense mantivesse 1-0 e até as substituições, ele vai arrebentar o Santa Fé. E só não arrebentou por conta da expulsão do Egito, que na minha opinião foi injusta. Então, assim, finalizando, eu estou muito confiante para esse jogo aí. Acho que vai vir um bom resultado aí. O Fluminense vai praticamente carimbar a vaga para a próxima fase. Excelente. Queria deixar aqui como meu recado final, não tem muito o que falar de Vasco. Vasco e Botafogo agora é preparar para o final de semana, tentar classificar e fazer essa final dos humilhados aí, como a gente tem falado. Acho que o Matheus concorda comigo. Mas eu queria falar que a gente assistiu, mandar um abraço para a galera do Vozão Cast, que esteve aqui com a gente, mandar um abraço para o Luciano. A gente assistiu a primeira final da Copa do Nordeste. Deu uma dorzinha no coração aí de ver o Bahia metendo a bola na trave, 1 minuto depois tomando um gol dentro da Fonte Nova. Mas vamos assistir. Acho que o que tem de definição agora, final de semana, é isso. É a Copa do Nordeste. Na Europa, algumas definições estão acontecendo também, né? A Internacional é campeã na Itália. Provavelmente o City vai ser campeão no final de semana também. Outros campeonatos ainda em aberto. E eu queria passar para as considerações finais do Matheus. E do Matheus já passa de uma vez para o Vitor dar o seu até mais aí. A gente está com 5 minutos para terminar aqui a nossa reunião. Estamos nos acréscimos. Entramos nos acréscimos. Vai lá, Matheus. Então, senhores, Botafogo, mais um jogo sofrível, atuação muito ruim. Até agora a gente não viu uma espinha dorsal de um time que já está com a Série B batendo na porta, faltam 20 e poucos dias. Eu não vejo evolução no time alguma. O time treina, tem tempo para treinar, não dá para ter aquela desculpa que a agenda está apertada porque está tendo tempo. E cada vez que mais treina, mais em dia de jogo você vê que parece que piora cada jogo. Um técnico totalmente perdido que só bota a patota dele para jogar, isso já está causando já conflito dentro da torcida alvinegra, está todo mundo já contestando e muito o trabalho do Marcelo Chamusca.
Ontem, por exemplo, ele botou o Pedro Castro, que é um dos jogadores mais lúcidos ali do meio-campo, um volante que tem um bom chute, chega bem na área. Ele estava jogando como 10, depois passou a jogar como um cabeça de área. E aí as substituições que ele faz, ele bota os jogadores, ele mantém a panela, quer dizer, ele está mantendo a panela dele do Cuiabá, o Felipe Ferreira, o Carmo deve conhecer, que jogou no Vasco. Tem o Marcinho, que eu já citei da outra vez, que o Marcinho Não é dos piores. Marcinho parece que joga com Poltergeist, porque Poltergeist e Chico Xavier, porque ele só toca a bola para quem ele vê. Ninguém vê ele tocando a bola para a gente certa. Então, complicado, cara. Vamos para dentro do Nova Iguaçu, cara, trazer essa vitória. Vale 1 milhão, o importante é isso. E é isso aí. quando é final contra o Vasquinho, a gente sempre dá o sapeco. Vamos esperar, vamos aguardar ansiosamente essa final dos humilhados aí. Vitão, 3 minutinhos aí para o teu encerramento. Vou pedir para você fechar a nossa gravação de hoje. Você já dá uma boa noite para todo mundo. E aí fala o que você achou. Apresenta para a galera a Manchester United Brasil para a gente poder encerrar. Valeu, já vou ficando por aqui. Vitão, fecha para a gente aí. Achei responsabilidade agora. Então, galera, eu quero só agradecer pela oportunidade que vocês nos dão para que a gente possa espalhar a palavra da Man United BR por aí. Como eu falei, a Man United BR é um clube que está no ar há 15 anos, né? Foi criado lá em 2005 pelo Daniel Lobo, que é um dos membros da Man United BR hoje em dia, né? O time cresceu bastante, mas ele continua sendo o chefe da galera. Ele criou lá naquela época e com um site ainda, e um site completamente voltado ao Manchester United, e isso, com o passar do tempo e com a internet crescendo, isso foi crescendo também a Man United BR. Hoje a gente tem site, tem todas as redes sociais possíveis aí, a gente faz podcast, inclusive está tendo um agora, falando sobre os protestos, a galera está lá. Então praticamente todos os dias vocês vão ver a nossa cara por lá, no nosso YouTube, nas redes sociais principalmente. E aí eu convido a todo mundo que é torcedor do Manchester United, que simpatiza com o Manchester United, que simplesmente quer notícias do Manchester United, é só vocês irem lá, nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, tem um canal no Telegram também, tem YouTube, enfim, todas as redes sociais lá do Manchester BR, é só buscar pela gente. Fomos oficializados pelo Manchester United, isso é um dos maiores orgulhos que a gente tem até hoje em dia. O Manchester United mandou uma carta para a gente escrita à mão pelo Van Gaal, infelizmente. O Alex Ferguson já tinha saído, mas a gente tem muito orgulho dessa carta. Enfim, falar sobre o Manchester United nos traz muito orgulho, porque a gente sabe o tanto de tempo que a gente demanda para isso. Tudo isso simplesmente por amor ao clube. Pô, show de bola. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço de todos vocês, e eu fico por aqui também e vou estar sempre por aí, quando quiserem, quando puderem chamar, estou por aqui. Toda hora a gente vai te chamar de novo, com certeza, para saber do maior clube do mundo, que é o Manchester United. Não é o maior do Brasil, que é o Vasco, mas é o maior do mundo. Rapaziada, valeu, obrigado pela resenha. Vitor, você vai voltar mais vezes aqui. Um abraço para toda a galera da Manchester United Brasil. Valeu? Valeu, meus herdeiros. Valeu, meus herdeiros. Boa noite para todo mundo. Valeu.